Eu já falei para vocês como era viver na década de 90 como um garotinho negro. Todos os estereótipos possíveis e impossíveis, que era a Vera Verão, mesmo eu não sendo nem retinto, nem careca e nem gay, mesmo não sendo, era a Vera Verão. Era o Mussum, que é genial, mas como a gente já viu, ele não era utilizado, não era visto como genial. Ele até hoje não é visto como o gênio que fazia humor. Ele era visto como negrão, carvão e todas as piadas que o Didi colocava nele. E aí, obviamente, se você era adolescente, você tinha a imagem do Cirilo, que era aquele garotinho que sempre queria ficar com a menininha da escola, mas ele era pobre, ele era preto, ele era feio, ele era tudo. E você que era parecido com esse garotinho, provavelmente já recebeu todos os adjetivos que ele recebia também na novela Carrossel. É aí que surge uma banda chamada Cidade Negra, ali perto dos anos 2000. Bomba no Brasil inteiro cantando músicas, e onde o vocalista tinha a pele escura, tinha o cabelo afro, e ele falava sobre a grandeza de um menino, aquela grandeza que ninguém falava na escola, na televisão, nos filmes, na série, e ele começou a falar sobre isso. É por isso que hoje eu tô aqui para conversar com você, Tony Garrido. Esse é um bate-papo franco e aberto sobre algumas coisas da sua interpretação da música Girassol. Eu sou o escritor Hélio Santos, escrevo sobre ficção científica e ciências sociais, e aqui no podcast estou sempre fazendo uma conversa aberta e profunda sobre questões que construíram a minha vida, a minha identidade e que, quem sabe, pode ajudar a construir a sua. Se você não vive no mundo da lua, enterrado numa caverna, você sabe que semana passada um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi esse trecho onde o Tony Garrido vai ao programa do Serginho Grosman, meu amigão, assim, inclusive para você que não sabe, o Serginho Grosman é o padrinho da minha experiência como podcaster aqui na plataforma, e ele é um grande apoiador dos meus podcasts, assim, então só tenho a agradecer ao Serginho Grosman, que eu amo ele demais, cara. E, cara, fenomenal, uma das melhores pessoas do mundo. E o Tony tava lá no programa do Serginho Grosman, cantando suas músicas, e ele foi dizer da sua interpretação da música Girassol. Saca só, eu quero que vocês leiam comigo, eu vou ler aqui, na verdade, o trecho que ele interpretou, porque segundo Tony Garrido, isso é um machismo tóxico, isso é um machismo muito escroto, que não deveria existir. Porque ele simplesmente diz assim: a verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, E ele parou por aí, e só pelo fato dele falar sobre a grandeza de um menino, ele considerou isso a coisa mais tóxica, mais machista do mundo, o que é uma interpretação extremamente enviesada. Então, Tony, por favor, eu gostaria muito que você tentasse explicar por que você isolou essa frase, isolou a grandeza de um menino, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Por que você isolou essa frase e desconsiderou o contexto completo da sua música? O contexto completo. Porque eu acho que em nenhum momento na vida, qualquer pessoa razoável conseguiria interpretar essa letra que você trouxe como uma letra heterotópica. E sabe, ó, o machismo tóxico existe, é muito importante a gente falar sobre ele. Inclusive eu tenho um episódio desse podcast com a Lola Aronovitch, que é uma pesquisadora que foi perseguida, até hoje é perseguida por shunners e por muitas, foi ameaçada de morte, em vários momentos ela recebeu ameaça de morte, por delatar, por combater o machismo. Inclusive a Lola é nome de uma das leis hoje em dia que ajuda a combater o machismo tóxico e crimes relacionados a esse tipo de comportamento nas redes sociais, na internet. E é fato que, assim, uma parte muito grande dessa heteronormatividade tóxica, ela nasce do ressentimento criado pelas redes sociais. Eu quero sugerir para vocês fazer uma pesquisa, se vocês têm contato com garotos, com primos, irmãos, tios, pega uma conta de rede social qualquer, seja do TikTok, seja do YouTube, desloga, fica sem login e deixa uma semana passando no conteúdo para eles assistirem. E em breve eles vão começar a receber conteúdo de extrema direita. Esse tipo de coisa acontece, é provado em pesquisa. Eles vão receber conteúdo de red pills,
aqueles caras que estão despejando o ressentimento masculino, culpando as mulheres pelos seus fracassos emocionais, culpando as mulheres por eles não conseguirem se conectar com elas, comparando elas com todo tipo de coisa, criando várias regras para definir o que é uma mulher, o que não é uma mulher de valor, quando eles mesmos não conseguem se colocar na própria regra, porque se colocasse nenhum deles seria homem de valor, tá ligado? Eles começam a hierarquizar essa experiência masculina. Então esse tipo de coisa existe e é imensamente propagada não só na internet, mas nas músicas também. Sabe, o sertanejo atual, ele propaga muito machismo. Apesar da gente ter, a partir do ano 2020, um crescimento de mulheres cantando sobre esse tipo de coisa, as pesquisas também mostram que muitas letras, e não vou isentar que não, o trap é extremamente machista, o trap é extremamente tóxico nesse tipo de coisa. Assim, cara, eu curto trap pra caramba, então eu coloco o som aqui pra curtir, mas o trap tá falando basicamente de fazer a mulher sentada, tapa na bunda dela, fumar droga, esse tipo de coisa. É isso é o trap, cara. Então, porque eu sei que muita gente progressista não gosta dessa discussão, mas a realidade, as periferias ainda são muito tóxicas. São tóxicas pra caramba, cara. Não só as periferias. Quando a gente fala de periferia, talvez muitas pessoas remetam a centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, um dia eu tava numa ilha aqui no interior do Pará. Acho que o nome dela é Ilha Cotijuba. E eu lembro que foi uma das cenas mais tristes e patéticas da minha vida, assim, porque tinha uma mina trans passando e ela provavelmente é uma trans muito pobrinha, assim, e tal, que não tinha nem condição de se vestir de um jeito mais feminino, sei lá, algum tipo nesse tipo de coisa aí, pra quem entende e tal. Ela tava simplesmente passando em direção ao barco e os garotos começaram a mexer com ela. Nossa, foi muito louco, parece que eu voltei no tempo, porque eu via isso na década de 90. E a galera começou a mexer e zoar simplesmente pela sua existência. Só porque ela estava andando, simplesmente, não podia andar, não podia ser uma pessoa comum, ela não era comum naquele ambiente. Eu sei que esse tipo de coisa rola pra caramba na periferia. Então existe uma heteronormatividade extremamente tóxica, muito ligado a esses padrões heteronormativos que rolam por aí. E o trap tem muito disso, né? O funk tem bastante disso e o sertanejo também tem. Tá? Então não tem como a gente excluir que esse tipo de coisa não exista. Agora eu queria saber como que o Tony Garrido conseguiu conectar uma música que fala sobre sentimentos, que é exatamente o contrário da heteronormatividade tóxica, que nunca fala de sentimentos. A gente está constantemente discutindo isso aqui no podcast, né? Homens não falam de sentimentos. E aí você tem uma música que é a estrofe seguinte dessa estrofe que o Tony Garrido traz, é essa aqui, ó. Ele tá lá falando, né? A verdade prova que o tempo é o senhor de dois destinos, já que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Aí, segunda estrofe. No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol amarelo. Mano, aonde tá a heteronormatividade tóxica? Eu quero ver algum sertanejo cantando que ele não vai fazer guerra, ele vai fazer amor, vai trazer uma flor para hospedar a paz no coração das pessoas. Bom, isso aqui é pura poesia, isso aqui é pura subjetividade, sensibilidade, emoção, assim. E aí você consegue entender no contexto que a grandeza que o Tony Garrido traz ao interpretar essa letra é exatamente a grandeza de ser uma pessoa pura, uma pessoa emocional, uma pessoa sensível, uma pessoa capaz de se conectar com o mundo. E era assim que eu me enxerguei quando eu escutei essa música a primeira vez. Pô, sabe, tipo, todo aquele peso de ser diferente, de ser negro, de ser estranho, de ser feio pro mundo, sabe? Todo aquele peso que existia, todas aquelas críticas, aquele julgamento, aqueles estereótipos. Alguém tava falando da minha grandeza, e era alguém falando que tinha um rosto parecido com o meu, que tinha pele parecida com a minha, falando da nossa grandeza, no meio de um mundo que não falava da nossa grandeza, no meio de um mundo que a gente ligava a TV e era só assassinato, estereótipos de crime, até hoje é assim. E aí o Tony Garrido fala da grandeza e ele era ovacionado, tá ligado?
E todo mundo cantava isso com essa sensibilidade. Todo mundo interpretava que ele estava falando de um garoto sensível capaz de ganhar o mundo. Tony, eu não sei de onde você tirou essa parada, cara. Eu não sei se... Aí eu via muita gente falando na internet, porque ele tá lendo feminismo branco, etc. Algumas pessoas estão mentorando, sei lá se alguém está mentorando ele, muito provavelmente dificilmente alguém que chegou nessa conclusão que isolou isso foi mentorado por alguém, foi levado a concluir isso. Ele concluiu sozinho, obviamente, assim, uma falta de interpretação de contextual exorbitante, assim, ele foi levado a concluir esse tipo de coisa. E até porque essa música traz algo que eu acho que falta na nossa sociedade, que é uma heteronormatividade progressista. Cara, eu já falei sobre isso em alguns episódios. Eu sei que muita gente do campo, talvez feminista, não sei, talvez do campo mais progressista, tradicional, não gosta de escutar isso, mas, como eu disse, existe um mundo real, né? E o mundo real, as pessoas querem ser todo tipo de coisa, inclusive héteros, que estão querendo se conectar com uma forma mais sensível do mundo. E aí você não pode simplesmente não dar uma opção para eles, não pode pegar aquele garoto na flor da pele, na adolescência, que tá com a testosterona lá no alto, querendo pegar todas as garotas do mundo e falar para ele, cara, desconstrui isso. Essa parada, você tem que desconstruir, você não pode ser hétero, você não pode ser nada, você tem que se afastar de tudo isso. Não, acho que a gente tem que dizer, cara, você tem que ser um menino que tem uma grandeza de um girassol. Acho que você precisa conectar boas coisas aí para esse tipo de discussão. Até acho que existe um mercado da desconstrução masculina. E esse é um dos temas que eu queria muito falar com vocês. Se você quer que eu fale do mercado publicitário, marqueteiro, ideológico, da desconstrução masculina, comenta aqui, porque eu trago isso num episódio pra gente conversar. Eu acho que existe esse mercado, e quem mais se ferra nesse mercado são as mulheres que caem na ilusão de que homens estão se desconstruindo porque assumiram uma estética de desconstrução, quando no mundo real eles já têm o mesmo comportamento, eles ainda não fazem a mesma autocrítica, eles ainda não são capazes de acessar a sua subjetividade, a sua emoção, porque não estão ensinando isso para eles, só estão dizendo, abandone tudo que te torna hétero. E eu não sei qual é o padrão que as pessoas querem, é só uma desconstrução pela desconstrução. Por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar, e essa música ela me trouxe isso, sabe? Acho que quando eu penso nessa grandeza desse garoto, eu penso no que eu quero ser, no que eu quero transmitir para se um dia eu tiver ou não tiver filho, o que eu gostaria de ter recebido das gerações passadas da minha família, que é ser a pessoa capaz de respirar, de não fazer guerra, de acessar o que é o melhor dos outros, de acessar o que é melhor de mim, de acessar o que há de melhor no mundo, ligado? Acho que esse foi o papo que eu queria ter com o Tony Garrido hoje. Eu não consigo compreender, gostaria muito que ele trabalhasse mais, pudesse, no sentido do trabalho, elaborasse mais a sua explicação, porque eu até fiz um vídeo no meu Instagram, foi muito forçado, foi uma forçação de barra muito grande para chegar nesse contexto, tá bom? Me segue aí nas redes sociais, não deixe de dar o like, compartilha esse episódio do podcast para quem você acha que precisa escutar também, ajuda o podcast a crescer, compartilha, manda para seus amigos, manda no grupo do Zap, da família, da universidade, fala, pô, tem episódio legal, tem outro episódio bacana, comenta aqui para ajudar a gente a entender quais os assuntos que vocês querem que eu traga aqui no Sinceras Ilusões. Bom, muito obrigado e até o próximo episódio.